Olá a todos, tudo bem? Esse é mais um episódio do Só Pra Ver Podcast, edição de 2026. Eu sou o Lucas Dias Sou o Vinícius Basílio. e hoje trazemos ele, o Marcelo Koloyakovo, dono do bar Soberano Rua do Triunfo, um dos locais mais clássicos para o cinema brasileiro, o cinema paulistano. E bom, esse aqui é um prato cheio para todos os cinéfilos. E aqui eu já passo perguntando para você se apresentar, por favor. Eu sou o Marcelo, sócio fundador do Soberano Rua do Triunfo, junto com a Reforato, criado em 2024, mas num formato bar, museu, cinema, né? O espaço era um bar e restaurante que abriu no começo dos 60 e fechou no começo dos 90. E a ideia foi reativar essa memória do cinema da Boca. E o que é dar ali na Rua do Triunfo, né? Porque eu já fui desde a abertura, desde 2024, frequento lá. Não tanto quanto eu gostaria, por ser longe, pra mim, no caso. Mas lá realmente é um evento, assim, ir lá é um evento. Que você tem o museu, o acervo, estrelas vão lá, tem a exibição em filmes, em rolo de filme. Como é estar na Rua do Triunfo? Era um sonho antigo, né? Porque por mais que eu tenha trabalhado e me relacionado com o pessoal da Boca de uma maneira ou de outra, minha geração não viveu a Rua do Triunfo em si, né? Porque a Rua do Triunfo, ela remonta aos anos 20, 30, quando Hollywood foi para lá e começou se instalou por conta da proximidade com as linhas férreas, porque a logística de distribuição sempre foi muito importante, porque as latas eram muito pesadas, diferente de hoje, que você pode mandar um sinal criptografado ao mesmo tempo nos cinemas de vários lugares do mundo. Antes você tinha que mandar um filme, era de 4 a 6 latas pesadas de filme, um filme. Então a logística com os trens era muito importante para distribuir no estado, no país. Então Hollywood entendeu isso no Brasil, logo lá nos anos 20 e 30, se instalou lá, Paramount, MGM, esses grandes assim. E o cinema brasileiro veio um pouco depois, né, por volta da década de 50, com o fim dos grandes estúdios, né, Vera Cruz, Maristela, começou-se essa migração para a Rua do Triunfo. Os produtores começaram a se instalar lá e captando essa mão de obra qualificada que estava ficando sem emprego. Então é uma rua que respira cinema, né? Lá teve o boom do cinema brasileiro mesmo. Chegou um momento que mais de 40% de todos os filmes feitos no Brasil saía de lá. Era uma loucura, assim, com o advento até do sucesso das comédias eróticas, da pornochanchada. Mas na década de 70 para o 80, aquilo lá, assim, foi um estouro muito grande, mais de 1000 filmes foram feitos. Então, era algo que me fascinava, porque é um lugar que criou-se muitos gênios, muitos gêneros de filmes. Então, Bem nostálgico, então. Era essa necessidade do cinema, né? Mas, ao mesmo tempo, a urgência. Eu via que a rua estava abandonada há tanto tempo que eu estava vislumbrando um momento que aquela Rua do Triunfo ia mudar de nome, ia virar a Rua do Zezinho, e aquela história toda ia se perder. Então eu já, 15 anos atrás, já tive uma investida com o pessoal ainda remanescente da Boca,
a tentativa de fazer um museu e não deu certo. E nessa segunda tentativa, começou lá no final de 2022 mesmo, para abrir em 2024. Então foi essa urgência de Reinventar. se inventar e se reconectar com essa história e reativar a memória dessa história Uhum. para hoje em dia, porque parece como algo muito remoto, muito nosso, o cinema daquela época, e não faz tanto tempo assim. Não Se faz. o cara pegar, realmente não faz muito. Tá aí. Então, tipo, nostálgico, lembrar daquela época, trazer para o presente, isso é muito, muito legal, muito nobre, não deixar a história se ficar na história, né? Sempre fazer a história. Sim, e no sentido de que foi a nossa única experiência no Brasil que a gente teve uma espécie de indústria, um modelo lá que funcionou. Então é importante a gente entender isso e avaliar, né, o que aconteceu na época, como funcionava, né? E eu sei que foram vários aspectos ao mesmo tempo, né? Mas eu acho que a coisa do cinema independente, barato, dinâmico, é uma coisa que foi, né? O cinema a toque de caixa, assim, é algo importante e também o cinema, por exemplo, ele tem várias frentes, né? Tem a frente Certeza. mais comercial, tem a frente mais intelectual, tem a frente mais, né? Então, como é importante ter essa variedade de coisas, né? E como o sucesso econômico, né? O retorno dos produtores, dos exibidores, dos distribuidores, tornava aquilo tudo possível, porque daí ele tinha dinheiro para investir numa ideia ousada, num diretor iniciante, em algo que ele podia se arriscar mais. Com certeza. Então, porque o mercado estava aquecido, digamos assim, né? E dali acho que tipo, saiu muitas ideias ousadas, né? Muitas. Hoje, assim, quando as pessoas, você sente que as pessoas que vão no bar, Sim. elas sabem disso ou isso era um pouco invisível e não só da história do bar, mas quando vai um ator da época do Boca do Lixo ou um produtor, um diretor, você acha que as pessoas que frequentam lá vão olham e falam, pô, esse não é aquele cara que fez aquele filme? Então, tem de tudo, né? Mas eu vejo que é curioso que as pessoas querem conhecer a história, algumas vezes sabem mais ou menos do que se tratava, sabem da importância, mas aí quando chegam lá tem uma ideia da grandiosidade, do quão grande foi aquilo tudo, né? Porque quando o pessoal tá lá, eu dou livro para ver, eu dou umas pistas para as pessoas irem descobrindo por conta própria. E é legal essa junção das gerações, né? Porque algumas vezes tem gente da época que começou a frequentar de novo. Então, um ator que tem 70, 80 anos, que está lá, e daí um estudante que também está entrando em contato com aquela história agora e começa a querer trocar histórias, trocar ideias, e aquilo algumas vezes, sabe, já começa a acontecer o que era o Soberano antes, que era um lugar que as pessoas falavam sobre cinema e arrumavam um trabalho, bico. Era um network misturado com os pitching, com umas ideias, uma trocação de informação e uma criação junto às vezes, né? Sim. Com certeza. E na época, né, não era que nem hoje que a gente tem um celular, a gente tem acesso a muitos tipos de Era câmera. tete a tete, né? Tete a a tete. Aí você precisava de uma equipe grande, né? Não, e pra você ter uma ideia, só lá no quarteirão do Soberano tinha mais de 30
produtoras e distribuidoras brasileiras independentes. Caraca. Então você imagina que na hora do almoço e no fim do expediente, se as pessoas iam lá para o Soberano para conversar e para falar de trabalho, e daí isso atraía todo tipo de gente. Algumas vezes um cara que escreveu um roteiro quer procurar um diretor, né, para complementar, para adicionar ali. Uma atriz ou alguém que quer entrar no cinema, ia lá. Então as pessoas, sabe, muita gente surgiu lá na Rua do Triunfo, a Xuxa, a Vera Fischer, sabe, Antônio Fagundes, gente importante, né, hoje em dia, e que chegou lá como, sabe, como estreante, iniciante, né. Cara, agora eu fiquei com uma curiosidade. Você falou de reinventar, que foi mudando o tempo, que você coloca umas fontes para as pessoas verem onde é que é. As pessoas que frequentam também foi mudando? É o mesmo público mais ou menos? Porque você disse que antes era de uma forma, aí você foi reinventando. As pessoas também foram reinventando ou foi só acrescentando mais gente do meio? Eu acho que é diferente, porque, né, o contexto era diferente, a época era diferente, mas a ideia é manter essa, digamos, essa democratização do acesso, vai. Então, na época já tinha os profissionais de cinema, também misturado com pessoas marginalizadas do centro, lá era uma área de meretrício, né? Então tinha prostituta, então era uma coisa que estava tudo misturado e as coisas se respeitavam, as coisas funcionavam. Hoje em dia teve um contexto diferente, que foi quando acabou o cinema, não só na Boca, mas no Brasil todo, no começo dos anos 90, lá foi um território ocupado pela Cracolândia. Foi algo que surgiu lá. Então, esse contexto social, né, complexo, eu e a Renata, a gente não sabia, mas não tinha se dado conta o quão complexo era, só quando chegou lá e viu que precisava, junto com o processo todo de criar o museu e fazer a reforma, precisava ter esse contato com os usuários de crack, com todo mundo do contexto atual da Boca, que era algo que não tinha antes. Então eu estou falando isso por quê? Porque hoje em dia, digamos que talvez seja o único museu do Brasil, se não do mundo, que você pode entrar descalço. É lá no Soberano, porque tem um usuário que a gente que está lá, que conhece a gente desde o começo, que participou da reforma, e se ele quiser usar o banheiro, se ele quiser ir assistir um filme, ele vai. Não limita para ninguém. E também traz um trabalho de ressocialização no sentido de dar visibilidade para esse pessoal. Porque eu acho que isso conversa muito com o que foi na época da ditadura militar, né? Sim, da ditadura e também do lance que no Soberano não ia só o pessoal, os produtores, os executivos, as atrizes famosas, e o pessoal da pesada, e o eletricista, o maquinista, o segurança. Então era uma relação democrática, digamos assim, lá dentro. E o legal é que pintava trabalho de todo tipo e não precisava ser da sua função. Umas vezes você era um eletricista, um maquinista, um faxineiro, mas de repente você tinha uma figura peculiar, tinha um narigão, tal. O cara fala, não, você vai participar do meu filme, vai ser um personagem. Então, sabe, as coisas... vão fumando, né? Sim, isso é uma coisa que aconteceu no mundo todo. Eu assisti recentemente a remasterização de Suspiria, fizeram em 4K. E o mordomo lá que faz o Brutamonte, ele foi um cara que fez assim, ele tinha uma aparência diferenciada, falaram, não, vem fazer esse mordomo, meu monstro. Sim, Suspiria é um filme... Fantástico. Eu sou suspeito, porque quando eu fui
pro Texas passar um curta que eu tinha feito com o Mojica. A gente ganhou até prêmio de melhor filme, melhor direção. E foi exibido Suspiria com sonorização ao vivo do Goblin, que fez a trilha. Fantástico. Cara, como é que foi essa vivência? Conta mais sobre isso. Como foi chegar lá, ir lá, a sensação, depois ver? Não, aquilo lá... Fenomenal, né? Fenomenal. O Goblin da Sombra com o sintetizador tocando aquela trilha. Pô, e do seu lado que a gente E acompanha. o maestro, o vocalista, né, o tecladista, ele já morou em São Paulo, inclusive. sério? Ô, louco. Nossa! Ficou conhecido, a gente troca mensagem. Ele chegou aí no Soberano? Não, ainda não foi. Esse network foi aqui? Não, foi no Texas. Foi lá esse network, Mas eu entendi. acabei indo, era um festival do Phil Anselmo, do Pantera, que ele era muito fã do Mojica e tal, e eu acabei indo 3 vezes nesse festival. Caramba. Então, as 3 Então deve vezes ser chato. tocou, Deve ser chato. as 3 vezes tocou Goblin sonorizado e Você falou do Mujica, a gente tem aqui o Muito Além do Caixão, que é um livro de colagens dele, que são colagens que dão vistas antes. Como é que surgiu esse seu contato com o Mujica, esse livro? Vendo que você tem outros aí, como é que, sabe, ter esse acervo único? o Zé é uma pessoa, é um desses gênios que surgiu lá na Boca, né? E eu acho que foi por ele o acesso a conhecer esse pessoal. Ele me apresentou o Candeias, o Carlos Reichenbach, as pessoas que circulavam na época. E o Zé foi o seguinte, eu já tinha encontrado o Zé num show, Uhum. mas como Zé do Caixão, lá no Olímpia, onde era o antigo Olímpia, Sim. na Clélia. E eu falei com ele rapidamente em 96, 99, mas ele estava de Zé, então eu gosto de falar que eu conheci primeiro o Zé do Caixão mesmo. Primeiro E persona. depois eu conheci, anos depois, eu tinha mudado para perto do Aroche com o pessoal e eu estava perto, estava vizinho de rua dessa última fase do Zé, que ele morava na Frederick Stadel, lá na travessa do Aroche. E eu via ele na feira, sempre, né? Toda semana eu via o Mojica na feira. Daí um dia eu fui lá falar com ele. Pô, Zé, sou seu fã, aquela coisa toda. E o Mojica tinha uma técnica muito esperta desde os anos 50, ele fazia umas classes, uns cursos com alunos. Por quê? Porque ele conseguia uma graninha, que todo mundo pagava um troquinho lá para fazer o curso, e ele ainda tinha aquele pessoal para usar para os filmes dele, como ator, como técnicos. Então era uma maneira inteligente de otimizar grana, enfim, e ter mão de obra, sim, com certeza. Dessa técnica, faço ela sempre. Então, e daí, quando eu cheguei para falar com ele, é lógico que ele falou, não, tem um curso novo, vai abrir, vai lá, meu escritório e tal. E eu fui, me inscrevi, e por sinal era um curso interessantíssimo, no sentido de, era sobre direção, sobre atuação, sobre várias coisas, mas por conta de não ter muitos recursos financeiros, foi uma experiência importante. Depois eu fiquei me dando conta, porque além das aulas, tudo depois ele falava que tinha que juntar uns grupos, e cada um ia dirigir um curta-metragem, que o que ele mais gostasse ele ia dirigir de novo. Nossa, que oportunidade. Que oportunidade. Não, e daí, na época, tinha só uma câmera VHS, e depois eu percebi que ele não tinha uma ilha de edição analógica para editar. Então, espertamente, ele já deu as diretrizes, falou assim, ó, cada grupo vai fazer o filme com essa câmera aqui, e vocês vão filmar na ordem
que o filme, quando vocês acabarem de filmar, tem que estar pronto. Na ordem da montagem. Vocês vão ter que montar filmando. E era um puto exercício, porque a pessoa fala da janela e o outro responde na rua, você tem que ir lá fazer e depois filmar aqui na ordem, entendeu? A direção de cenas. Não é aquela coisa de otimizar, que filma tudo que está aqui em cima, depois desce, filma tudo que está lá embaixo e tal. Mas, ao mesmo tempo, até depois eu filmo em película, revelo e tal. E com esse raciocínio do negativo escasso tal, você acaba montando, filmando. Não vai ficar pensando, depois eu acerto na montagem. Não, você já vai montando, a montagem agora. Já resolve o negócio. Isso mesmo. E então, olha, isso eu acho que explica bem um pouco como que o Zé funcionava, porque era isso, era uma mistura de falta de recurso com uma maneira inteligente de fazer aquilo funcionar, que faz total sentido, é como se fosse filmar em película, não é que nem filmar digital, que você mete o dedo lá e vai sair um monte de tranqueira e depois você acha a cena boa. Lá não, você já filma só o que é necessário e que é importante. É sempre a sensação do valendo, né? Tipo, tá valendo, tá valendo, tá valendo. O Zé era uma coisa que ele, por conta disso, e não só o Zé, o pessoal da Boca, não ter tanto negativo disponível, filmava-se muito 1 para 1, sabe? Quer dizer, você não ficava repetindo. O Chaplin, algumas vezes, repetia 200 vezes a mesma cena. Sim. Imagina você fazer um filme sendo que você não repete nenhuma cena, você está fazendo tudo valendo, e ainda você atua e você é o ator, então você não está nem se vendo, então é como se fosse uma loucura, né? Digital, né? E para valendo para sempre, não tem essa, entendeu? É para criação master, você fazendo, não vendo e pensando como tá fazendo, imaginando a menina na sua frente, a cena. E confiando nos porque diferente do que as pessoas pensam, acho que a Boca do Lixo era um monte de coisa, qualquer um que participava. Tem as figuras chaves e muita gente importante veio de uma classe social baixa. É um cinema popular, digamos, do povo, para o povo mesmo, mas tinha muita mão de obra qualificada, seja desse próprio cara egresso, né, do povão, que se tornou um puta profissional, como de gringo, diretor de fotografia italiano, gente da Iugoslávia, tinha de tudo lá na Boca, né? Porque esse era o pessoal que trabalhava nos grandes estúdios e começaram a ficar sem emprego e começaram a trabalhar nessas produções. Então, o Zé, eu acho que ele representa um pouco esse cinema na Boca, e foi esse meu contato, e lá no curso dele, fiz o curso. O curta que meu grupo fez, que eu dirigi, foi o que ele mais gostou. Foi selecionado. Daí ele redirigiu o filme e daí a gente ficou amigo. Pô, que fantástico. E esse curta foi sobre o quê? Como foi sua montagem? Não, era uma história de amor ali. Ele e o Mojica também acham, não, acho que faltam uma coisa, faltam umas mulheres, daí chama as mulheres lá, não, tem que rolar uma coisa, sabe? Tinha essa... Eu acho uma coisa muito fantástica isso, do não ator. Sim. E até é uma coisa interessante de ver que ele, vendo isso do seu projeto, de quando ele pegou para dirigir, existe o cinema independente mesmo com os profissionais. Eu sinto que o cinema hoje, a galera é muito fechada. Você sente que ainda tem o cinema independente aqui em São Paulo? Você sente que a galera que, pelo menos, que vai no Hall do Triunfo, tem essa chama do independente, ou ainda não? É uma galera que elitizada, que vai lá porque é curiosa, mas que olha assim para uma pessoa não atriz, não ator, e fala: por que eu vou querer você? O cinema é uma arte cara, né? É uma arte elitizada a princípio, né? Mas
a ideia lá de revisitar a Rua do Triunfo é justamente de tentar, de novo, juntar esse pessoal independente que está espalhado por aí, porque existe. Tem a galera do terror, que faz os próprios filmes, tem gente documentarista, que nem, ou até de filme de ficção, que nem o Cristiano Bulan, que é amigo. Tem uma galera que até veio do cinemão e depois começou a se virar sozinho. Então eu acho que... Mas isso está pulverizado por aí. E acaba não chegando tanto também nas salas de cinema, né? Também tem a produção periférica, e lugares também diversos no país, mas isso acaba não chegando no cinema, ou quando chega fica pouco tempo, então é um acesso limitado. Então a gente conhecendo um pouco a história da produção independente, maneiras de como aquilo funcionou, isso é importante, os contatos, cruzar experiências, e eu acho que a ideia do Soberano é um pouco isso, que as pessoas também troquem, né, para os projetos futuros. Cara, e qual que é a sua maior dificuldade para manter esse espaço aberto? Todas. Não, você já tá falando de cinema no centro de São Paulo, que Na Cracolândia... Vou te dizer, identificado. o seu projeto não é nada fácil de manter. Sim, não é nada fácil, e ele tá indo na raça, né, e lá também tem algo que a gente desde o começo fez questão, que era a exposição tem que ser grátis, a maioria dos filmes tem que ser grátis, então é difícil, porque daí tem o acesso pelo bar, de entrar, enfim, dinheiro pelo bar também, mas daí teve a crise do metanol, as pessoas pararam de beber, daí foi um pouco caótico. Mas assim, nesse ano, eu aprovei até o projeto na lei de incentivo e tô atrás de patrocínio, porque antes, quando a primeira tentativa 15 anos atrás, quando eu fui na prefeitura, fui no governo do estado, fui nos lugares, eu até entendo como as pessoas achavam uma ideia completamente maluca, que era impossível dar certo. Mas depois que isso foi feito e existe e está lá e que as pessoas vão, eu acho que daí é importante que alguém entre e ajude aquilo se manter, porque, enfim, a gente deu o start inicial e agora a gente vai precisar de ajuda em algum momento, entendeu? Sim. Cara, pegando o seu gancho, e qual que é o perigo de perder esse espaço histórico? Todo o perigo do mundo, como tudo, assim como a rua poderia... Aqui em São Paulo você pisca e as coisas são demolidas, se perdem. Eu mesmo, eu estou fazendo... né, tem maneiras também de entrar um troco aqui, ali, e ao mesmo tempo fomentar essa ideia do cinema lá da região central. Uma delas foi isso de um tour, que eu estou fazendo um tour pela Cinelândia Paulista. Foram muitos, né? Já tem alguns feitos, e daí isso, né, eu fecho com colégios, faculdades e tal, e a gente vai a pé indo nos lugares. É impressionante como assim, a gente visita, dá um nó na cabeça das pessoas esse tour, porque você visita o cinema é um tripé, né, de produção, distribuição e exibição. Esse tour é específico de exibição da Cinelândia, que é a sala de cinema mesmo. Que era o Pão Marrocos, Paissandu, Marabá. Tinha trocentos cinema. O Marabá ainda está ativo. Né? Então é legal, porque a gente vai dentro do Marabá, o gerente recebe a gente, eles visitam a sala, quem não conhece a sala principal, que hoje em dia ela
tá menor, né, do advento do multiplex, justamente para sobreviver, mas a sala tem 400 lugares, é uma sala enorme. Só que a sala tinha 1.600 lugares, entendeu? Caraca. Então você imagina aquela sala, daí você vai vendo os cinemas lá, o Arte Palácio tinha 3.000 lugares. Aí tem cinema no Brás que tinha Caraca. 4.500 lugares. Como é que você Um enche cinema. uma sala de 4.500 pessoas? E o que é Tinha um isso? sold out, As salas isso. lotavam. O cinema era um... O cinema custava 80 centavos de dólar, digamos. Que hoje é menos que uma passagem de ônibus. Com certeza. Ah, com certeza. Né? Com certeza. Então, era algo popular, familiar, que e não tinha tantas opções de lazer. O cinema era o lazer, né? Uhum. E as salas eram grandiosas. E daí nesse tour você vai vendo, tem sala que virou igreja, a maioria virou estacionamento, algumas foram demolidas, umas viraram smart fit, academia. Então a gente entra nos cinemas e vê como as coisas se perdem. Isso teve uma vitória recente, que o cinema, o Cinecopan, deixou de ser igreja e tá voltando a ser cinema. Sim, ele tá em reforma, acho que ano que vem vai abrir. É imenso. Imenso, sim. Não, é isso. E tem um patrocínio. Entrou o New Bank lá e vai bancar. Então é importante que as marcas se associem, porque eu acho que uma coisa importante é que o cinema da Boca, ele foi visto com preconceito. E isso durou muito tempo e ainda perdura até hoje. Sim, então a ideia de reabrir o espaço também foi de lidar, além de todas as dificuldades, também lidar com esse estigma e mudar um pouco a ideia do que foi o cinema da Boca. O cinema da Boca não era só putaria. Uhum. Ele terminou, a última fase do cinema da Boca foi só putaria, porque entrou o sexo explícito, que dentro das suas, né, depois quando nenhum exibidor queria mais que passasse filme que não fosse de sexo explícito, e tudo virou sexo explícito, e daí, consequentemente, o público da sala de cinema mudou e tudo foi, né, o Carlão Reichenbach falava que até foi um dedo dos americanos, que foi um jeito de acabar com o cinema brasileiro, que disputava de igual para igual, de certa maneira, com o cinema americano. Você via lá nos anos 80, 70, você via umas bilheterias, eu recentemente até vi uma dos anos 80 lá, as 4 maiores bilheterias do Brasil, 3 eram brasileiras e o Indiana Jones estava lá em 4º. E acima do Indiana Jones tinha filme da Rita Cadillac com a Gretchen, da Boca, tinha Trapalhões. Então, você aproveitou muito da Boca. Você aproveitou assim, né? Eles usaram muito da Boca, né? Os Trapalhões nasceram na Boca. Sim. Os 2 primeiros filmes foram lá, mas não era nem Trapalhões, era só o Didi e o Dedé, digamos assim. Enfim, mas daí isso foi... A própria Xuxa também virou uma máquina de fazer filmes no Rio de Janeiro. Mas ela surgiu como uma atriz iniciante na Boca. Então, a ideia foi mostrar que a Boca tem os filmes de gênero, tem os filmes de faroeste, tem filmes de terror, tem filmes de ficção científica, tem filme de drama. Não é nichado. Filme policial. Não é nichado. Os favoritos da Boca é a Dama da Samurai. Então, do Guilherme de Almeida Prado, que já foi algumas vezes no Soberano, depois que reabriu. E é isso. E, por exemplo, o Guilherme ele é um pouco mais jovem na época, ele começou como um assistente do Odi Fraga, que era um cara, assim, importante na Boca, um cara que também o cara dirigia filme de putaria, mas com um viés meio político e intelectual. Era Boca o nome, né? Então, o Boca, ele na verdade fala do rei da Boca, que era o Hirohito, que era um bandido nos anos 50. Eu acho que é importante também
contextualizar. Por que chama Boca, né? Tem esse termo usado como boca de fumo, boca de jogo, boca do cinema, Sim. né? Mas por que era a boca do cinema lá? Porque a boca do lixo era um território maior e dentro da boca do lixo tinha esse quarteirão da Rua do Triunfo e adjacências lá que era a boca do cinema. E por que boca do lixo? No livro que eu li do Hirohito, que ele escreveu da cadeia, quando ele foi preso, ele escreveu no Carandiru, ele contou esse lance tinha uma zona de meretrício legalizada, digamos assim, no Bom Retiro, Ali do lado. que é muito a boca do lixo, até hoje a Cracolândia, a boca do lixo, é um território que é o Bom Retiro, Campos Elíseos, a Luz, Santa Ifigênia, Gigante. são o entroncamento de vários bairros. E tinha essa zona de prostituição no Bom Retiro, e nos anos 50 deu uma questão lá que o governador mandou lá meter porrada nas meninas, e eram algo nos moldes que seria Amsterdã hoje, de prostituição. Vermelha, né? Uma rua de meretrício mesmo, tem as casinhas que as profissionais do sexo ficam, tinha um posto de saúde para se tratar de doenças, não tinha regras, não podia entrar armado, tinha uma série de questões, tinha uma proteção. Era organizado no desorganizado. O desorganizado era o que viviam ao redor, que ali era organizado. Então, mas a prostituição se concentrava lá. Sim. E daí, com isso, da noite para o dia, mais de 1.000 prostitutas de todas as nacionalidades, polacas, francesas, alemãs, brasileiras, todas que estavam nessa zona de meretrício, tiveram que sair de lá, perderam a moradia e o trabalho. Nossa. Quando os caras acabaram lá com esse lugar. E daí essas prostitutas vieram andando para próximo da Estação da Luz, porque tinha essas pensões, lugares baratos para se hospedar, porque elas não tinham para onde ir. E com isso mudou-se os costumes. Aquela região era uma região chique, digamos assim. Sim. Campos Elíseos era nosso Champs-Élysées, era uma coisa assim, né? E de repente viu-se com essa quantidade enorme de prostitutas que não tinham um lugar para se prostituir, então elas se prostituíam na rua. Sim. Então com isso, ao longo do tempo, criou-se lá a profissão do gigolô, e daí os gigolôs começaram a se extorquir as prostitutas, e daí disputar território, daí assassinatos, daí a crônica do rádio da época, sensacionalista, nomeou o lugar como Boca do Lixo. Começou a sujar o ambiente. Que era chique, né? Que era chique, entendi. Então, dentro desse contexto da Boca do Lixo, tinha lá a Boca do Cinema, o lugar onde eles não tinham nenhum problema, a prostituição, o cinema. Porque o cinema mesmo sendo elitizado, ele abraçou sempre o marginalizado, né? Então, foi um pouco isso. Até dentre essas várias vertentes de cinema que surgiu lá na Boca, teve o tal do cinema marginal, que dizem que surgiu nas mesas do Soberano. E era um pouco, não foi bem um movimento, mas foi algo que vários cineastas começaram a fazer, como uma espécie de também um contraponto ao cinema novo, que era um cinema mais politizado e mais bem quisto, digamos assim, com a crítica, com os festivais internacionais e tal, e tinha recursos de investimento da Embrafilme, depois, né, nos anos 70. Tinha a rixa dos carioca com os paulistas. Então, sempre teve, na verdade, porque o cinema lá no Rio, ele era mais bem visto, e o cinema daqui, então, foi até por ser um cinema que veio de uma classe mais pobre, de uma classe mais, né, popular,
tinha essa coisa como, o cinema, sabe, Trabalhador de ralé. e ralé. E daí, quando começou-se a alcançar bilheterias absurdas com esse cinema na boca, daí a rixa se criou mais ainda, porque daí era quase que uma sabotagem que queria que... Então, ficou essa coisa... O cinema marginal entrou como uma alternativa desafiando a linguagem, porque o cinema novo era um cinema também intelectualizado e com uma visão de cinema muito apurada. E os trabalhadores peão da boca era cinemão, era bang bang, era fazer as coisas que o público gostava. Então surgiu esse pessoal, começou com o Candeias em 67, que fez O A Margem, um filme belíssimo, poético, que mostra o pessoal marginalizado, né, à beira do Tietê, e com uma barca, que é como se fosse a barca de Caronte, dos mortos. Então tem todo um peso assim da narrativa. E depois, no ano seguinte, o Rogério Sganzella com o Bandido da Luz Vermelha. Então veio só paulada, com filmes anarquistas quase. E que com esse mercado aquecido, eles tinham dinheiro para ser investido, os produtores investiam, porque se não for bem de bilheteria, pode ir bem de festival, pode ter, sabe? Então o próprio Bandido da Luz Vermelha foi lançado como um filme comercial, em várias salas de cinema. Porque a Boca era inteligente nesse aspecto do cinema de exploitation, digamos assim, de usar algo, né, uma temática que os jornais estão falando muito, que está todo mundo falando no rádio, e o Rogério Sganzella foi inteligente nesse aspecto. Ele botou o Bandido da Luz Vermelha, que não tem nada a ver com o Bandido da Luz Vermelha mesmo. Ele usou aquilo para ter uma liberdade de linguagem. O nome forte, né? Usou o nome forte. O bom do cinema brasileiro é que ele soube muito bem conversar com o teatro. O teatro brasileiro é fenomenal também. E isso é muito do teatro épico. Sim. E aí uma coisa, você foi falando isso, principalmente do Hirohito, de que ele atuava na Boca do Lixo, foi preso no Carandiru, escreveu um livro. E você foi falando dos filmes mais anarcos, a gente foi falando assim, normalmente está com a exibição do São Paulo Sociedade Anônima remasterizado. E eu sinto que no passado era muito mais fácil gravar em São Paulo do que hoje em dia. Hoje em dia é praticamente impossível. E você hoje é um personagem da Boca do Lixo. E aí que vem o ponto que eu queria muito saber de você. Você acha que hoje o que sofremos em São Paulo é uma gentrificação elitizada que envolve o cinema e você parte de uma resistência, ou a gente está sendo revitalizado, mas incubado? Eu acho que tem várias frentes. Tá tendo, acho que revitalizado é uma palavra muito forte, porque revitalizado quer dizer que está trazendo vida para um lugar que não tinha vida. E na verdade, lá o centro sempre teve muita vida. Mas vida de morador de rua, vida da Cracolândia, e desde a época da Boca, as prostitutas, traficante, todo mundo lá, o cinema. Então, eu acho assim que hoje em dia supostamente seria mais fácil fazer cinema por conta do advento do digital, dos celulares e tal. Eu acho que se as pessoas fizessem ações entre amigos e realmente quisessem bancar nesse sentido algumas obras, daria para fazer coisas importantes. E não precisa necessariamente chegar no cinema, na sala de cinema comercial. Tem outras maneiras de se distribuir também hoje, tem cineclubes, tem a própria internet.
Eu acho que são muitas coisas, porque eu também trabalho como diretor de produção, agora cada vez menos porque não dá tempo. Mas eu sinto que também falta comprometimento, sabe? Também as novas gerações. Porque se você realmente quer, você vai lá e faz. Não importa. Quero um pouco o que a Boca, o que o Zé do Caixão, o que esse pessoal fazia. Mojica, o primeiro longa que ele fez foi um faroeste cinemascope, com 17 anos. Quem que poderia fazer um longa em faroeste cinemascope com 17 anos? 7 anos. Então, falta um pouco essa garra, sabe? Ele montou um estúdio num galinheiro, entendeu? Não, é uma lenda. Então, eu acho que falta, e eu vejo assim, até a molecada que tá participando de filme e tal, é um pouco, sabe... Cômodo. Cômodo. Muitos, faltou o olhar sabe, do fazer acontecer. Parece que tem uma lista de direitos deles antes de qualquer coisa, mas nem chegar na hora ele consegue, sabe? Então eu acho que primeiro o cinema, por mais que dê para fazer um cinema porra louca, um cinema anarquista, um cinema experimental, o cinema também tem uma hierarquia que mesmo você não querendo respeitar, você também precisa entender alguma coisa básica, Sim. porque senão a ação de amigos, todo mundo faz tudo, deixa um case de lente sem fechar, que é um crime. Qualquer assistente de câmera, se não fecha pelo menos uma travinha da lente de câmera, é um desastre. Justamente porque o outro pode querer ajudar e levar, ele vai levantar, vai abrir, vai cair as lentes e vai quebrar. E se for um jogo de lente cookie, uma coisa, pode custar Preju vai ser R$1 muito. milhão. Então, eu acho que falta entender um pouco, porque o cinema tem uma hierarquia meio quase militar, mas porque é uma maneira que as coisas funcionam e você consegue avançar fazendo. Então, os chefes de equipe que se conversam, não é o assistente que vai atravessar e vai falar com o diretor de fotografia, não existe isso, é o diretor de arte que fala com o diretor de fotografia, que fala com o diretor de produção, não tem os assistentes cruzando, não tem, entendeu? Então eu acho que falta um pouco primeiro um comprometimento, depois entender um pouco como fazer as coisas, porque você pode não saber as regras, mas se realmente quer fazer e quer se ajudar, você pega lá uma turma e faz. Então eu acho que é menos a questão do dinheiro, porque as coisas ficaram mais baratos. Usando as técnicas lá do Mojica, você pode ir muito bem numa escola de atores e falar, quem quer ser um ator aí do meu filme? Falta mais comprometimento, você diz, com a parada mesmo. Acho que é comprometimento eu com acho. vontade, assim. Um sabe? comprometimento. Eu falo, assim, é muito... Eu vejo aqui na ETEC, cara, uma galera que mora no fim da Zona Leste e vem pra cá e faz com muita vontade, faz projetos fantásticos, enquanto você tem uma galera da FAAP, que a própria faculdade dá câmera com uma lente maravilhosa, um tripé caríssimo, e eles sempre, todo ano, todo semestre, os 5 grupos apresentando o mesmo trabalho, falando sobre como trabalhar o arroz difícil, como o trabalhador sofre. Ele sabe que ele sofre. Ele não precisa de um playboy fazendo um filme sobre isso, né? Claro. Mas o playboy que faz um filme sobre isso que é mais ouvido do que uma galera que divide um muro militarizado com a Globo. Os trending toppings. O cinema é uma arte de playboy, né? Então, quando vem uma indústria de gente popular fazendo cinema, é claro que incomodou e incomoda. E vem com seus trejeitos, com as suas gírias, com os seus palavrões, que era uma coisa que criou-se um preconceito grande. Mas é um ótimo exemplo
de como é possível fazer as coisas, né? Eu acho que não necessariamente no sistema do streaming, que em algum momento também isso vai estourar, vai se perceber quão ineficaz é. Quando você liga o streaming, você já vê que mas o filme que me recomendaram não tá mais, quer dizer, os filmes somem, e se for um investimento deles próprios, eles podem botar na gaveta e acabou. E acabou. Nem o diretor, isso mesmo. ninguém tem acesso mais ao filme, o filme Ninguém desaparece. vai ver aquilo. Então, assim, na época da Boca, fazia-se muitas cópias por causa dos cinemas, e depois, justamente porque o pessoal pegava a cópia e mudava o título do filme e saía viajando pelo interior exibindo. Então, os produtores destruíam as cópias, virava vassoura, literalmente. Mas, olha que curioso, muitos colecionadores, gente que trabalhava na época, era mais jovem, que desviava cópias que iam ser destruídas, hoje em dia são cópias que circulam de colecionadores que não existiria, Cara, que porque doideira, tudo se né? perdeu, até a matriz. Então, é louco isso, como É louco. o jeitinho brasileiro lá, algumas vezes pode salvar, porque se for depender por exemplo, o cinema americano, por mais críticas que a gente possa fazer, eles têm uma preocupação com as matrizes dos filmes, eles têm tudo das matrizes guardadas e tal. E aqui a gente se perdeu. Claro que o cinema antes dos anos 50, de nitrato, que entrava em autocombustão, é comum, as cinematecas do mundo todo pegaram fogo. Mas tem um descaso com o nosso problema é que, além da falta de recursos, o subdesenvolvimento geral tal, e a dificuldade do tripé, né, da produção, da distribuição e da exibição, eu ainda falta um quarto pé aí, que eu diria que é da preservação. Sim, a gente tá falando tão grande de acervo. Que é algo que é um pouco o intuito também do Soberano, foi abrir isso, porque eu fui também juntando coisas que eu pude nos últimos 20 anos por conta própria. E Entendeu? você é uma resistência, porque uma coisa que pouca gente sabe, que boa parte do acervo do Zé do Caixão tá na França, não tá no Brasil. E já pediram de volta, eles não mandam. Então, quanto a isso eu não sei, porque o acervo do Mojica é realmente uma zona, no sentido de que a maior parte do acervo estava no... Posso mostrar pra câmera? Pode, estava na sinagoga, que era o antigo estúdio dele, que depois as coisas se perderam. Então, os acervos são sucateados, né? E a gente faz o que é possível para guardar eles e ativar. Isso daí foi umas colagens que... O próprio Mujica fez, né? Que eu achei quando o cinema acabou nos anos 90, ele começou a fazer recortes de revistas e fazer uma arte lá dele. E quando a gente abriu o Soberano, eu abri com essa exposição muito além de Zé do Caixão, que mostra o lado não só de terror, dos faroestes, filme infantil e dessas iniciativas tipo de artes plásticas que ninguém conhecia. E a gente expôs os originais, Não, enfim. isso é fantástico. E aí, tendo em vista tudo isso, hoje, eu pelo menos, depois desse papo, já várias vezes, te considero um personagem da Boca do Lixo. Mas e apesar de todas as dificuldades, o que te faz olhar e pensar, é pra isso que eu tenho esse bar, é pra isso que eu gosto de manter isso aqui, passo por esses perrengues, mas enquanto eu estiver aqui, ele vai estar de pé. Qual a essência? Não, a essência tem, a vontade tem. Mas o acontecimento, o que acontece lá que você, mesmo cansado, difícil... Que brilha os olhos. Brilha os olhos. O que faz brilhar os seus olhos. Eu acho que quando entra atriz, ator, produtor da época, entra e começa a chorar, já é algo que... Aquela nostalgia que já pega em bate todo na mundo, hora, né? assim, você fala, sabe, a pessoa
entra, você vê que ela se emociona. A própria... Teve uma atriz, chama Sandra Graff, que mora no Rio de Janeiro, e ela recentemente foi pro Soberano, e ela falou que ia estar em São Paulo, entrou em contato, daí eu aproveitei e encaixei, falei, não, vou fazer uma homenagem já sua, passar um filme seu e tal. Ela começou a chorar no telefone, falando... Só imaginando já. Porque daí eu falei assim, eu vou passar o filme, como chama? Amazon Jail em inglês, Prisioneiras da Selva Amazônica, era algo assim. E Curral de Mulheres, porque são 2. E que são esses filmes de exploitation de mulheres presas na floresta, enfim, coisa do Galante. E daí eu falei, eu vou passar esse filme que acabou sendo restaurado na gringa e saiu em Blu-ray, né? Daí eu queria passar um filme com qualidade, com ela lá, e botei esse filme. Daí quando ela foi lá, ela, além de estar emocionada no telefone, e quando chegou, e todo o processo, ela falou, o diretor desse filme me convidou para fazer esse filme aqui no Soberano. Não. Eu tava no Soberano e ele chegou e falou, eu tenho um papel para você. O filme não chamava Curral de Mulheres na época, mas tal. Então, olha que louco, né? Então essas coisas fazem valer a pena toda a iniciativa. Mas, como produtor, pesquisador, tudo... eu também vou até onde dá, porque eu também não posso, sabe, eu já botei tudo que eu tinha de dinheiro, tudo que eu... Você não pode salvar banco, né? Não, e se acabar, não tiver patrocínio, tiver que fechar, vai fechar e eu, sabe, fiz minha parte, a gente fez o que deu. Você já entrou para a história do cinema. Então, ficou na história. Já. Vamos tentar, estamos tentando, mas também sem, sabe, quer, não quer. Um beijo, tchau. Isso mesmo. Eu acho que o cinema, ele sempre sobrevive assim, sabe? Porque a gente teve o fim do nosso cinema pré-ditadura, teve a resistência, ficou no auge, aí acabou com o Collor e fomos e voltamos várias e várias vezes. E olha que interessante, na época da ditadura, né, é uma coisa que se fala até hoje em dia, tinha uma obrigatoriedade de uma cota de cinema nacional obrigatória nos cinemas. E olha que... Sério isso? Sabia sobre isso. E olha, isso foi uma das coisas que ajudou a fomentar o cinema. É muito louco isso, porque hoje em dia, quem se diz de direita, os conservadores e tal, são entreguistas, né? O cara que tá jogando contra o Brasil. E mesmo os caras mais filha da puta, cuzão, torturador, os caras ainda também tinham uma ideia de um certo protecionismo de mercado nacional, porque não precisa ser um gênio para pensar, aqui é o país, então tem que proteger as peças feitas, o automóvel nacional, o cinema nacional. Falta um patriotismo aí. Que qualquer país minimamente sério passa pela cabeça. Então, esse tipo de discussão está se falando, né? Tem o tal do Condecine, que eu não sei exatamente como se mudou de nome, que estava falando da lei do streaming. Ainda acontecendo. Porque essas empresas americanas, que algumas vezes também investem em filmes e tal, isso é uma taxa que eles têm que pagar para fomentar o cinema, a produção cinema local. Que muita gente ainda é contra, sem nexo nenhum. Porque... padaria da esquina tem que... Porque eles entra o dinheiro, eles levam para o país deles o dinheiro nosso. Não usa aqui, né? Então, faz sentido ter, além da cota de tela, ter esse recurso que, no caso, vai para o fundo setorial, que é para reinvestir em produção nacional. Mas eu acho que
tem que se pensar na produção e seguir nossos próprios parâmetros. Eu acho que a gente não precisa pensar também, é importante o advento do Oscar e da visibilidade do cinema brasileiro, Sim. é importante, mas a gente não precisa pensar só no Oscar. O nosso padrão não tem que ser o filme americano. Eu tenho uma filha de 11 anos, né? E a gente acaba vendo de tudo, né? Vamos no cinema ver filme. E o Brasil tem animações fantásticas. Não, fantásticas, Brilhantíssimas. fantásticas. Isso tu não faz ideia. Mas eu acabo vendo muito filme assim, de todo tipo, né? De molecada e tal. E a quantidade de filme americano, assim, visto como o cinemão, mas que é ruim. Mas é ruim. Que não é difícil considerar aquilo como um filme B, é porque eu sei que a gente fala o cinema A como questão de orçamento, não de ruindade. Qualidade, sim. Mas aquilo é um filme B, gente, entendeu? Aquilo sim é um filme. Então, quando a gente fala da Boca, esse é nosso filme B brasileiro. Eu acho que é nesse sentido que do orgulho do filme B, no sentido que não é o filme A, não é o filme que os caras investem 200 milhões para fazer um filme, entendeu? E então, qualquer depois disso já é B, se não for Z, entendeu? Nossa senhora. Sim. E como diz a frase, o pior filme brasileiro é melhor do que qualquer melhor filme americano. Exatamente. Ponto. Eu acho que é um pouco esse o espírito lá que a gente segue. Mas sabe, para encerrar, um bate-bola rápido aqui. Você quer mandar primeiro ou quer que eu mande? Pode mandar. Seu filme favorito da Boca de Lixo? São muitos. Mas se for para chutar assim, eu falo o Bandido da Luz Vermelha, 1968. Você acha que o espaço tem uma continuidade de uma tradição artística da região? Tipo... Tem uma continuidade de uma arte popular. E é o cinema, mas é muito mais que isso, porque na Rua do Cinema também tinha gravadora, ia a dupla caipira gravar, Pedro Bento Sai da Estrada, então tinha o pessoal que vinha do circo, do Paysandu. Juntava várias linguagens, né? Tinha a Rua do Samba, que é uma travessa da Rua do Triunfo. Então o Adoniran Barbosa, que circulava lá, daí passava e fazia ponta também no cinema. A Tarsila do Amaral tinha, antigamente, um estúdio, um ateliê lá perto. Então, cara, o centro é o olho do furacão lá, Com certeza. E artisticamente também. Então, eu acho que nesse sentido, completamente. Seguindo sempre o legado. Sim, e brasileiro. Com certeza. Brasileiro, exatamente. Sempre. Nosso legado. E para terminar, primeiro, onde podemos encontrar o Soberano? Onde fica o endereço dele? Então, o Soberano, eu acho que é mais fácil o primeiro contato no Instagram, Soberano Rua do Triunfo, e para ver quando está aberto, porque não é todo dia, porque desde quando abriu o fluxo da Cracolândia ficava na frente, então não era todo dia que dava para abrir a porta, então, mas é normalmente mais de final de semana, sexta e sábado, a gente avisa no Instagram. Mas é Rua do Triunfo 155, que é Luz, Santa Ifigênia, Claro. E é exatamente no mesmo endereço do antigo Soberano. Se você for na Cinemateca, tem o mesmo número. Então, é exatamente isso. Inclusive a Cinemateca, recentemente, o Calil ganhou uma placa nossa, que a gente fez umas placas, Rua do Triunfo com PH, que nem era antigamente, né? E a gente deu, e na Cinemateca, se você for lá na Vila Mariana, eles botaram a placa Rua do Triunfo lá no jardim da Cinemateca. Nossa, que da hora, que nostalgia. Total. Olhando lá e falando, caraca, E por último, é eu? Muito bom. E por último, o que é o audiovisual para você em uma frase? O audiovisual para mim é uma ação entre amigos,
Com certeza, sim. Inclusive, um dos primeiros filmes que eu ainda tô atrás dele, não consegui muitas informações, feitos na Rua do Triunfo, chama Ação Entre Amigos, em 1935. E eu ainda não consegui ter acesso a esse filme. É um filme, enfim, não sei se foi totalmente acabado, mas eu acho que é isso aí, Ação Entre Amigos. Você sabe quando pode ter um Muito bom. colecionador que guardou, né? Exatamente. Copiou ali na época. Esse acervo vem. Bem, Marcelo, muito obrigado mesmo. É um prazer imenso trazer você aqui. Muito Ouvir incrível. o mínimo da história, que acho que deve ter um monte, né? Porra. Sim, o prazer é meu. O próximo passo é a gente ir lá também tomar uma, né? Pelo amor de Deus. Com certeza. Todos nós na Rua do Triunfo. No Soberano, para beber e assistir um bom filme. Do lado da Estação da Luz, que foi importantíssima para a história do cinema. Com certeza.